Olá, meu nome é Luiz Roberto. Uma vez mais vou apresentar um vídeo para falar aqui no nosso canal Espiritismo em Foco sobre a biografia de João Nunes Maia, espírita, médium espírita. Esse sujeito, ele muito colaborou com a divulgação da doutrina espírita e é para nós uma referência. Eu particularmente o conheci, não pessoalmente, mas através da sua obra Segurança Mediúnica, um livro esclarecedor de autoria do Espírito Miramês, cuja biografia nós também temos aqui na nossa playlist. Escopiniano que era, nascido em 10 de novembro de 1923, lá no norte do estado de Minas Gerais, numa cidade chamada Gaucilândia, que fora antes Juramento. Filho de Joaquim da Silva Maia e de Maria Nunes Maia, ele viu-se médium logo na infância, quando, ignorando o assunto, sofreram ele e a família, algumas aflições. Mas o menino João, ele falava sozinho, falava com os espíritos, mas para os outros ele estava falando sozinho, dando aos outros então a impressão de que ele era um sujeito, um garoto estranho, assim, um sujeito que não funcionava bem da cachola, como diziam. Sua mãezinha, porém, apegada às orações, ela foi quem mais o apoiou, Acreditava no que ele estava dizendo quando ele conversava com os espíritos. A sua família, então, foi em busca de resposta e as encontrou em Dona Luzinha. Luzinha era uma senhora que era benzedeira lá na região e ela, então, orientou o jovem João e a família, e João, então, passou a frequentar as reuniões na distante casa da Dona Luzinha, que era muito longe da casa dele. Ele ia para lá a cavalo. Cada reunião que ele ia lá participar ia a cavalo, porque era distante. Ele ia lá estudar. E ela, então, num desses trabalhos, mediunizada, Dona Luzinha orientava quanto à sua mediunidade e o alertava sobre as suas tarefas futuras. Ela falava sobre as suas tarefas futuras e sobre a necessidade que ele tinha de conhecer as obras de Allan Kardec, para que ele pudesse bem desempenhar o seu papel no mediunato. Então ele adquiriu as obras, acredito eu que por reembolso postal, coisa parecida da época, né? Mudou-se para a Fazenda Brejim e lá ele passou a estudar essas obras com afinco por quase um ano. Ficou quase um ano lá estudando. E nessa época, então, ele criou o hábito de conversar com Deus. Ao nascer e ao pôr do sol, e numa manhã, ele teve a inspiração que nortearia a futura Sociedade Espírita Maria Nunes, cujo nome ainda não existia, nem esse nome existia, mas seria a fundação de um centro espírita, com o lema Pão e Livro. Com o lema do pão e do livro para os necessitados. Então, passado esse tempo, incentivado pelos pais e agora então órfão da mãe, a mãe então já havia desencarnado, ele mudou-se para Belo Horizonte. O pai dele casou-se em segundas núpcias, teve mais 8 filhos, se não me engano. Na segunda teve 5 no primeiro, 4 ou 5 no primeiro casamento e mais 8 filhos depois, com a sua segunda esposa. Ele então mudou-se para Belo Horizonte, isso foi em 1950. E sendo acolhido lá pelo amigo da família, o Chico Sapateiro, que não só acolheu o João na sua residência, mas também lhe ensinou o ofício de sapateiro. Então, agora com profissão, ele então não precisava mais ficar morando na casa do Chico Sapateiro. Ele então alugou uma casinha pequenina, uma favela num bairro chamado Santa Teresa. E tempos depois, ele conheceu uma moça, começou a namorar, casou-se com ela, Dona Irene. E aí então ele mudou-se para uma casa um bocadinho maior, no mesmo bairro, Santa Teresa. A união com Irene ele deu 2 filhas, uma delas Alcione, a outra não nasceu com vida, mas ele dizia, tive 2 filhas. Mas seria uma menina também. O João Nunes Maia, ele frequentava reuniões espíritas, naturalmente, ele se converteu ao espiritismo, frequentava reuniões espíritas em Belo Horizonte, e uma vez ele foi para Pedro Leopoldo, para conhecer os trabalhos lá e conhecer o Chico Xavier, de quem ele se tornou grande amigo. A amizade foi imediata entre os dois. E foi nesse tempo, então, que numa reunião mediúnica, ainda em Belo Horizonte, lá na União Espírita Mineira, ele identificou-se com o espírito de Fernando Miramês de Ovídio, seu guia espiritual, conheceu efetivamente o seu guia espiritual, e que através dele, então, psicografaria, como de fato o fez, vários livros, sendo o primeiro deles intitulado Alguns Ângulos dos Ensinos do Mestre. Veja só, o espírito Miramês
sempre leal ao Cristo Jesus, atendeu realmente ao chamado do Mestre, vinde a mim. Nós temos isso na nossa biografia, né? O silêncio que era característico de sua personalidade, porque o João era um sujeito tímido. Ele muito fez, apesar de ser escopiniano, né? Muito fez pelo movimento espírita. Incentivou, orientou e participou da fundação de várias casas espíritas em Belo Horizonte, nas Minas Gerais e em outros estados brasileiros. Buscando sempre divulgar a doutrina espírita, João, ele cria a Campanha Nacional do Livro Espírita, gratuito. Em 1958, viajando de caminhão por distantes regiões do Brasil, caminhão carregado de livros, lá foi o João, distribuindo livros espíritas, divulgando a doutrina. Em 1973 mesmo, através do espírito Miramês, ou melhor, Mesmer, o espírito Mesmer, ele recebe a fórmula da pomada Vovô Pedro, que cura males da pele. Essa pomada é distribuída pelo SEMAN até hoje. A casa espírita que se interessar, basta comunicar-se com o SEMAN e eles mandam gratuitamente essas pomadas. E aí o dirigente da casa espírita que recebeu o conteúdo distribui para as pessoas que tenham problemas de pele. Então, o fruto da persistência do João, que era tímido, mas era ativo, em 1955, 12 de abril de 1955, ele criou, então, a Sociedade Espírita Maria Nunes, inspirada lá na adolescência, conforme nós já dissemos. Ela foi iniciada, então, com estudos evangélicos, doutrinários, e uma humilde distribuição de sopa aos carentes. Eu me emociono porque na casa espírita que eu frequento e da qual eu sou trabalhador, que não basta só frequentar, não, tem que trabalhar também, né? Nós também distribuímos sopa antes da nossa casa, então, se transformar numa creche e num grupo de assistência a gestantes, o GAG. Então, isso me emociona, de certa forma. Então, essa casa não ficou só nisso, não, viu? O SEMAN se ramificou depois por diversas atividades sociais e permitiu que, através da editora Fonte Viva, que foi a parceira do SEMAN, fossem publicadas, então, as obras do João Nunes Maia, 62 livros psicografados. Os originais, isso é uma coisa interessante, né? Os originais psicografados por João Nunes Maia, eles eram guardados debaixo da cama, para não perder, né? Ele estava tudo debaixo da cama dele, na sua modesta casinha lá de Santa Teresa. E mais tarde viraram livros, né? Livros que se espalharam aí pelo Brasil, Portugal, Japão, Espanha, Estados Unidos. E só Deus sabe por onde mais essas obras chegarem. Essa bênção chegou, né? Dentre seus trabalhos de divulgação da doutrina espírita, João Nunes Maia orientou, assim, pessoalmente, centenas de médiuns em desequilíbrio. Por isso é importante uma casa espírita ter um trabalho que a gente pode chamar de escola de médiuns, por exemplo, né? Ou trabalho de desobsessão, no qual os médiuns chegam lá estrambelhados, como fora, em menor grau, o próprio João, na infância, em que era chamado de garoto estranho, para que esses médiuns tomem o seu equilíbrio, assumam a direção do seu mediunato e com os espíritos que os orientam, sigam adiante. Ele psicografou a maior obra espírita que dá suporte ao entendimento das obras fundamentais do Espiritismo, por Allan Kardec. São 20 volumes da coleção Filosofia Espírita, pelo Espírito Miramês. Aliás, na casa que eu frequento e da qual eu sou trabalhador, repito sempre isso, na nossa escola, na nossa evangelização infantil, educação infantil, aos sábados, a nossa irmã Renata, mas as meninas que auxiliam, eles leem a questão do Livro dos Espíritos, eles estão ensinando o Livro dos Espíritos, leem a questão, depois vão na obra filosófica espírita do Miramês e leem a mesma questão, que é muito mais ampliada, né, uma interpretação da orientação inicial dos Espíritos, e aí então elas fazem uma adequação à linguagem infanto-juvenil, sem perder a essência, naturalmente, e passam os ensinamentos. Quem puder, cumpre a obra. Quem não puder, procure na internet, tem de forma graciosa. Muito bom mesmo, né? Ele participou também... uma coisa importante também que ele fez. Ele empenhou-se em inspirar nas instituições espíritas que colocasse no frontispício, na fachada, né? Na fachada da casa espírita,
a identificação como casa espírita, centro espírita, sociedade espírita, associação espírita, casa da família espírita, o que fosse, mas que identificasse que ali era sede de um centro espírita, de um local de divulgação do espiritismo. Ele distribuiu gratuitamente no centro de Belo Horizonte uma edição inteirinha do Evangelho segundo o Espiritismo, uma edição da FEB, 10 mil livros, 10 mil livros, graciosamente, para divulgar a doutrina. Foi ele que realizou a primeira banca do livro espírita de Belo Horizonte. Aliás, aqui na nossa cidade, não sei se tem mais a banca espírita, acredito que não tenha mais, mas tem um ônibus espírita. Tem um rapaz aqui, que ele e a sua esposa divulgam a doutrina espírita com esse ônibus itinerante. Às vezes ele para nessa ou naquela praça da cidade, as pessoas vão lá para tomar contato com a obra espírita. Ele fundou, o João Nunes Maia, fundou a livraria da União Espírita Mineira, por solicitação também e orientação do Chico Xavier. Ele foi membro também, por orientação do Chico Xavier, da diretoria do Hospital Espírita André Luiz, e foi membro também do Conselho da União Espírita Mineira. Como aquele sapateiro era ativo, não? Como esse médico espírita sapateiro era ativo, né? Ele incentivou a abertura de atividades e casas espíritas em locais ainda desprovidos. O pessoal ia no centro espírita porque era longe. Onde é que você mora? Eu moro lá na cidade tal, ou no bairro tal. E ele falou, vamos fundar uma casa espírita lá? Não se interessa? Ia lá, ajudava, fundava, orientava, esclarecia, e a casa ia adiante. Ele ajudou também, naturalmente, a pedido dos seus dirigentes, a transição da casa de Umbanda para a casa espírita. Eu mesmo conheço casa Umbanda aqui na minha cidade, que se orienta também pela literatura espírita. Aos pouquinhos, naturalmente, vão se transformando num centro espírita. Não que o umbandismo não seja bom, ele é ótimo, é ótimo. Cada um deve buscar orientação naquilo com a sintonia na qual se encontra, né? É fazer isso. Mas essas casas queriam se transformar em centro espírita e ele ajudou. Foi o primeiro diretor doutrinário do Hospital André Luiz. Inaugurou a livraria da União Espírita Mineira, também por orientação do Chico. O Chico trabalhava no bocado, mas queria que todo mundo trabalhasse também, né? E vivia delegando atividades ou sugerindo atividades. Aliás, todo dirigente espírita, independente de ser ou não um Chico Xavier, precisa delegar tarefas, precisa formar trabalhadores e fazer com que a casa espírita seja rica nesse patrimônio humano, espiritual, na divulgação da doutrina. Ele desencarnou em 4 de setembro de 1991, o nosso João lá de Glaucilândia, nas Minas Gerais. Porém, ele deixou viva e atuante nos ideais que praticara a Sociedade Espírita Maria Nunes. Assim como fez o nosso Richard Simonetti, cuja biografia nós já passamos também, ele deixou um legado. João Nunes Maia é para nós, sem dúvida nenhuma, uma referência a ser seguida. Compartilhe aí os nossos vídeos com seus companheiros espíritas, o vídeo espírita destinado aos espíritas, penso eu que interessa aos espíritas. Comente se quiser, conquanto comentar a biografia fica meio estranho, mas tem a biografia nos livros da Fonte Viva, nas edições da Fonte Viva, e tem também na internet, gratuitamente, é só procurar e vão ver com maior largueza esses feitos do nosso amigo João Nunes Maia. Uma vez mais, uma referência a ser seguida. E vamos adiante.